Objetivos da aula de hoje. O que nós iremos aprender? Inicialmente, nós vamos ver os construtores. O segundo item aí que nós iremos aprender, que nós iremos tratar aqui, são os destrutores. E o nosso último tema de hoje aí da nossa aula será o encapsulamento, pessoal. Então, acompanha aí, pessoal, no slide. Tá. Para o paradigma de programação orientada a objetos, os objetos são peças-chave do sistema. A gente havia mencionado, além das classes que nós criamos, pessoal, além dessas classes, nós temos também outras classes aí que fazem parte do sistema, como o system, como a string, como tipos, como classes que fornecem funcionalidades extras para o paradigma de orientação a objetos. Vamos prosseguir. Na sequência, nós temos o que são os construtores. Então, até mesmo como você comentou no início, né, da apresentação aí, será que eles são métodos ou não? E existe até essa polêmica aí. Então, para nós vamos estar definindo como os construtores são tipos especiais de métodos. E é justamente o que diz aí no slide. Então, vamos acompanhar. Os métodos, né, uma definição aí, que são métodos especiais invocados pelo sistema na instanciação de um novo método. Isso mesmo. Tá? Então, esses construtores, eles são responsáveis aí na instanciação de um novo método. Bom, mas como é que ele faz isso? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Então, o quê? Os construtores vão estar utilizando esse operador new. Então, esse operador new, ele é usado em conjunto com os construtores para a criação de objetos. Bom, basicamente, esse new, ele vai estar trabalhando juntamente com esse construtor. Quando a gente fala construtor, para aí assimilar bem o que é, vamos pensar, construtor, construir, criar. Então, ele vai estar relacionado à criação desse novo objeto, tá bom? Os construtores, sejam métodos ou não, como vocês queiram definir, isso é um processo que vocês, com a prática de vocês vão definir como serão chamados, são responsáveis pela definição e alocação de memória para um novo objeto, assim como foi apresentado até agora nos nossos exemplos, pessoal. Tá. Se vocês lembram bem da nossa aula passada, nós temos um objeto que será uma referência, uma instância um objeto que será uma referência para uma instância, para um espaço de memória que conterá os atributos e os métodos para um objeto. Na próxima slide, pessoal, nós temos aí um exemplo da classe carro, né, enfatizando a questão desse construtor. Então, inicialmente, nós temos o public class carro. Então, nós estamos definindo aqui uma classe carro. Lembrem a criação dessa classe. Na sequência, temos o public carro, ou seja, nós temos aí o nosso construtor. É importante enfatizar que o construtor, ele vai ter o mesmo nome da classe. Então, nesse caso aqui, eu tenho public carro, ele está sendo o quê? O construtor dessa classe carro. Então, que ele vai ser executado ao criar um objeto da classe carro. No próximo slide, nós temos justamente a criação desses objetos. Então, nós temos C1 e C2, que são da classe carro, e nós temos aí, olha, observem, carro C1 igual a new carro, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, neste caso aqui, nós estamos criando dois objetos, né, o C1 e o C2, e eles são da classe carro, e quando nós definimos new carro, abre e fecha parênteses, ou seja, esse carro, abre e fecha parênteses, ele está relacionado ao nosso construtor. Certo. O primeiro item que vocês têm que ter muito cuidado aí com os construtores, pessoal, é que esses métodos construtores, os construtores, têm de ter o mesmo nome da classe. Tem de ter o mesmo nome da classe. O segundo item aí é que os métodos construtores, como nós já havíamos mencionado, não possuem um tipo de retorno. É aí que cria a ideia de ser ou não ser um método. Eis a questão, pessoal. E outro item aí que o pessoal menciona também como contra, vamos dizer assim, para a classificação dos construtores como métodos, é que eles não são herdados. Então na sequência, nós temos aí os construtores default, como vocês podem ver. Então, o que é um construtor default? Nada mais é do que um construtor sem parâmetros. Então, toda a classe Java possui implicitamente um construtor default.
Ou, bom, eu criei uma classe. Eu não defini construtor algum lá, mas ele está lá. Até relembrando aqui, mencionar um ponto que é importante, Tereza, é que uma vez, pessoal, definido qualquer método construtor, seja ele, que nós vamos ver aqui, parametrizados ou não, vocês devem já definir o método construtor. Esse suporte que a tecnologia lhe dá, caso você não defina nenhum, que é o nosso método default, caso vocês venham a declarar pelo menos um método construtor, a gente vai ver aqui a questão da sobrecarga. Se nós declararmos pelo menos um método, é obrigado que nós criemos o nosso método construtor default. A Tereza mencionou que também existem aí os construtores que recebem uma lista de parâmetros. Então vamos prosseguir. Acompanha aí, pessoal. Então, nós temos um exemplo. A nossa classe carro, a partir desse momento, passa a ter um parâmetro aí que é chamado de status. Ele é booleano, ele uma instância da classe boolean. Aí, ele está fazendo o quê? Ele está alterando o valor atribuído ao atributo chave que é presente na classe. Reparem bem, pessoal, com esse parâmetro nós podemos criar, alterar valores no momento da nossa construção do nosso espaço de memória. Então a nossa classe já pode nascer com valores. Sobrecarga de construtor nada mais é do que um conjunto de construtores de uma mesma classe, mas com lista de parâmetros diferentes. Certeza, mas para que serve esses construtores? Muito importante isso. Bom, mas para que serve? Para criar objetos com diferentes circunstâncias. Então vamos acompanhar, pessoal, o código aqui para ver a sobrecarga. No nosso exemplo da classe carro, nós temos aí, ó, dois métodos construtores, o public carro com um valor booleano como parâmetro e o mesmo método, um outro método construtor. Notem que ele não tem retorno, que está recebendo como parâmetro uma string. Na sequência nós temos o que e o que devemos inserir em um construtor, uma interrogação, e na sequência nós temos a resposta, que são basicamente as tarefas mais comuns em que nós podemos e devemos colocar dentro dos construtores. Inicialmente, inicialização dos atributos da classe, abertura de arquivos, estabelecimento de conexão com o banco de dados. Os destrutores têm como finalidade liberar o espaço de memória utilizado por um objeto. Esse espaço de memória não é bem nitidamente o espaço fisicamente. Vocês vão declarar e ele vai liberar. O método destrutor é como se ele estivesse lá acenando uma bandeirinha. Olha, pessoal, eu vou finalizar algumas tarefas. Por exemplo, lá, quem sabe uma conexão com o banco de dados, uma conexão de redes que foi estabelecida e que precisa ser finalizada. Ou fechar um arquivo que vocês estão trabalhando. Então, com isso, o que nós fazemos? Utilizamos um método destrutor, que nós vamos conhecer daqui a pouco em Java, para finalizar tudo isso e sinalizar, olha, essa classe aqui, essa instância, esse objeto, ele está pronto para o quê? Para ser liberado, para o seu espaço de memória ser devolvido ao sistema operacional. Tá. O método destrutor é chamado de finalizer, vocês vão acompanhar em alguns trechos de código, e pode ser invocado a qualquer momento. Bom, então nós temos aí um próximo slide, em que mostra a estrutura desse finalize, como você comentou. Então, basicamente, é essa assinatura, protect void finalize, abre e fecha parênteses. E aí, dentro deste método, nós podemos estabelecer que situações e que objetos poderão ser liberados aí, né? Na sequência, temos mais um slide em que falam atenção sobre destrutores. Então, nesse caso, eles não recebem parâmetros, como vocês viram, é um abre e fecha parênteses, e que devem definir void como tipo de retorno. O Garbage Collector, ele é o responsável por recuperar automaticamente, pessoal, essa palavra aí é interessante para os programadores, a memória perdida e devolver ao sistema. Ele também é conhecido como coletor de lixo. Vamos dar uma acompanhada aqui, para apresentar para vocês um exemplinho da utilização dele. O Garbage Collector, ele é acionado automaticamente, porém,
há momentos que é necessário que nós os chamemos implicitamente. Olha aí, para isso é utilizada a classe System e o método GC. Outra classe que pode nos passar informação sobre o sistema operacional é a classe Runtime. A classe Runtime, ela pode nos informar sobre, por exemplo, a nossa memória que está livre e o total de memória que está disponibilizado para a gente, certo? Então vamos rodar isso aqui para ver quanto de memória nós temos para a nossa aplicação e quanto de memória nós temos livre. Então, aí, ele falou que nós temos de memória livre esse valor 4954272 e falamos que o valor total que nós tínhamos para essa nossa aplicação era 51.77.300